Chegamos aos capítulos 34 e 35 de Números. E talvez você esteja se perguntando o que Deus poderia nos ensinar através de um texto sobre divisão de terras, limites geográficos, escolha de líderes, cidades para os levitas e cidades de refúgio. Talvez quando lemos aqui de uma forma rápida, podemos até dizer que não aprendemos muita coisa. Afinal, tudo parece aqui apenas um grande registro administrativo. Mas a palavra de Deus nunca desperdiça capítulos. Se o Espírito Santo inspirou cada um desses detalhes aqui, é porque atrás dessa organização de uma nação existe uma revelação do caráter de Deus. E talvez seja justamente isso que esses capítulos nos ensinam. Deus não se revela apenas em grandes milagres. Ele também se revela na maneira como organiza, como administra, como distribui com justiça e ensina seu povo a preservar aquilo que iria receber. A primeira coisa que chama a atenção aqui nesses capítulos é justamente aquilo que nós menos valorizamos. Nós admiramos os grandes milagres, mas Deus também valoriza a administração dos milagres. Porque abrir o mar exigiu poder, mas fazer uma nação permanecer unida em Canaã iria exigir caráter das pessoas. E Deus está muito mais interessado em formar caráter do que simplesmente impressionar pessoas com milagres. É por isso que, antes que cada tribo ocupasse a sua herança em Canaã, o Senhor define aqui limites, estabelece responsabilidades e escolhe quem irá administrar toda aquela distribuição. Nada iria ficar na mão da preferência humana, nenhuma tribo ia poder reivindicar a melhor parte por ser mais forte, ou mais numerosa, ou mais influente. A terra seria dividida por sorte, e não pense que essa sorte, nós estamos falando do acaso. Na cultura de Israel, o lançamento das sortes era um meio pelo qual Deus revelava a sua decisão soberana. Os homens lançavam sortes, mas quem decidia, de fato, era o Senhor. E isso servia para eliminar favoritismos, disputas e também para lembrar o povo que herança não é algo que se conquista pela influência, mas é algo que se recebe das mãos de um pai. Esse texto já nos confronta, trazendo para os dias de hoje. Muitas vezes nós nos comparamos a nossa vida com a vida de outras pessoas e nós questionamos Deus porque algumas pessoas parecem receber mais oportunidades, mais recursos, mais reconhecimento do que outras. Números está dizendo aqui que Deus, Ele dá segundo a capacidade de cada um. Esse texto está nos lembrando que o mesmo Deus que distribui a herança das tribos continua sendo aquele Deus que conhece perfeitamente a porção de cada um dos seus filhos. Talvez o problema não seja a nossa herança, mas a nossa insistência em desejar a herança do outro. Muitas vezes pedimos mais do Senhor sem ter condições alguma de administrar, ou não sabendo administrar aquilo que nós já temos. Logo depois, no capítulo 35, o texto nos surpreende, porque todas as tribos recebem um território, menos a tribo de Levi, e aqui parece que é uma perda, né? Todos ganham terras, mas os levitas não uma específica. Deus estava mostrando aqui que nem toda recompensa ela pode ser medida em propriedades. Os levitas iriam receber cidades espalhadas em toda Canaã. Eles não teriam uma região exclusiva, porque a sua missão era servir a toda a nação de Israel. Enquanto outras tribos iriam carregar o privilégio de possuir a sua própria terra, os levitas carregariam o privilégio de lembrar a toda a terra, toda a nação, quem era o verdadeiro dono daquela terra e também quem era o verdadeiro Deus. Isso muda a nossa maneira como nós enxergamos o sucesso. Tem pessoas que passam a vida inteira acumulando patrimônios, enquanto outras pessoas passam a vida inteira acumulando propósito. E diante de Deus, o propósito sempre terá mais valor do que o patrimônio. As riquezas, elas permanecem nessa terra,
Mas uma vida dedicada ao Senhor, ela atravessa gerações, deixa legado e nos dá recompensas eternas. Então nós chegamos na cidade de refúgio e talvez aqui nós encontramos um dos maiores retratos do equilíbrio do caráter de Deus. Antes que existisse um caso de homicídio culposo, quando não há intenção, Deus já havia preparado um lugar para lidar com aquela situação. Isso revela que Deus não improvisa. Deus também revela uma porção do seu caráter aqui, que é a justiça. Naquela cultura, era comum que quando acontecia um homicídio culposo, quando não há intenção, a família da vítima buscasse vingança de forma imediata, com as próprias mãos, sem investigação, sem julgamento, sem ouvir de fato os fatos. As cidades de refúgio impediam exatamente isso. Elas não absorviam o culpado, mas também não anulavam a justiça. Elas apenas garantiam que ninguém fosse condenado antes de ser ouvido. Perceba o equilíbrio aqui. Nem vingança e nem impunidade. Justiça. Deus sempre foi justo. Esse sempre foi o caráter de Deus. E aqui cabe um alerta muito importante, porque ao longo da história muitas pessoas retiraram textos bíblicos do seu contexto para transformar em bandeiras de causas e movimentos que esses textos nunca pretenderam defender. Talvez você até conheça algum ministério que utilize o nome Cidade de Refúgio. Se você não conhece, eu vou te pedir para você ir no Google, digitar Cidade de Refúgio, você vai saber exatamente do que eu estou falando aqui. Mas o nosso compromisso aqui, ele nunca pode ser interpretar a Bíblia a partir de movimentos, ideologias, experiências humanas. O nosso compromisso é permitir que a Bíblia explique a própria Bíblia. As cidades de refúgio não existiam para celebrar o pecado, não existiam para relativizar a verdade, não existiam para validar qualquer comportamento humano. Elas eram instituições jurídicas criadas por Deus para garantir justiça em casos muito específicos de homicídio sem intenção. Quando nós retiramos um texto do seu contexto, nós conseguimos fazer esse texto dizer praticamente qualquer coisa que eu quiser. E esse talvez seja um dos maiores perigos para quem ensina as Escrituras. Nós nunca devemos perguntar como que esse texto pode apoiar aquilo que eu já acredito. Pelo contrário, nós devemos perguntar o que Deus quis comunicar quando inspirou aquele texto. Porque quando nós usamos a Bíblia apenas para confirmar as nossas opiniões, nós deixamos de nos submeter à palavra e passamos a tentar submeter à palavra as nossas opiniões. E isso não é exegese, é exegese com IS. O que é isso? É colocar nossas ideias dentro do texto ao invés de permitir que o texto transforme as nossas ideias. Então, muito cuidado quando você lê sobre a cidade de refúgio, entenda o que ela realmente quer dizer. E quando você ouvir falar de alguma denominação, ministério com esse nome, você vai saber que não era nada daquilo que o texto estava nos ensinando aquele povo e trazendo para o nosso contexto atual. Esses 2 capítulos nos revelam um Deus extraordinário, um Deus que distribui sem favoritismo, que organiza sem confusão, que estabelece limites para proteger e não para aprisionar ninguém. Um Deus que levanta pessoas para servir e não para se autopromover. Um Deus que pratica justiça sem abandonar a misericórdia. E também um Deus que se preocupa não apenas em fazer o seu povo chegar à promessa, mas em também ensinar o povo a permanecer nela. Talvez hoje nós estejamos pedindo que Deus realize novos milagres, enquanto Ele deseja formar em nós um caráter capaz de administrar os milagres que Ele já realizou. Porque o maior sinal, um dos grandes maiores sinais de maturidade espiritual é
experimentar, na verdade não só experimentar o sobrenatural, mas refletir o caráter de Deus depois que o sobrenatural se torna parte da nossa realidade. Que essa palavra ela venha fazer morada no nosso coração, que o Senhor nos ajude a praticá-la com excelência, sem inventar novos significados para aquilo que o Senhor já nos disse aqui. Se você quer aprender um pouquinho mais como ler e interpretar a Bíblia, adquira os nossos materiais, sempre disponível nos nossos stories, link na bio e também pelo nosso WhatsApp. Nós temos aqui, compartilhando uma palavra que não é minha, nosso guia de estudo para você ler e interpretar a Bíblia da forma correta, e também tesouros para o púlpito, onde nós extraímos mais de 20 esboços de mensagem através desses vídeos aqui que postamos sempre. Mais de 20 estão aqui para você também ministrar na sua igreja. Não deixe de adquirir. Vou deixar aqui para você o número do nosso WhatsApp, link nos stories e sempre na bio. Que Deus te abençoe e até números 36, onde finalizaremos mais uma parte do Pentateuco. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.